Você já ouviu falar de motor equilibrado, equilíbrio de motor? Esse é o tema de hoje em Quintas Automotivas. E vamos tratar isso do ponto de vista mecânico, mas como podemos ver através do diagnóstico eletrônico. Basicamente, o motor equilibrado é um motor que teria todos os cilindros entregando o mesmo desempenho, com a mesma performance. E como isso pode acontecer? Porque a gente tem que entender que quando o pistão sobe vai gerar a compressão do motor, há vários fatores que fazem que não seja possível que o motor seja exatamente igual em todos os cilindros. Há fugas de compressão pelas válvulas, desgaste natural, por mais que o motor seja novo, não há 2, 3, 4 cilindros idênticos. Beleza, mas como que se faz para medir esse equilíbrio, quando o motor realmente está funcionando com um equilíbrio que permita uma marcha regular, economia de combustível, ter toda a potência, torque do motor em perfeitas condições? Bom, nós vamos trabalhar aqui com dois exemplos, um motor a diesel e um motor ciclo Otto, convencional, gasolina, flex. Como podemos medir esse equilíbrio do motor através de uma prova que se chama de compressão relativa. Nós estamos acostumados, os técnicos, a medir a compressão do motor através de um manômetro de pressão, medindo efetivamente a compressão que existe em cada um dos cilindros. Mas sabemos que também em muitos casos isso é demorado, tem que desmontar as peças, tem que tirar as velas, mas às vezes também tem carros que a localização das velas é um pouco difícil e há uma forma de medir isso através, esse procedimento de compressão, através de uma medição secundária. Por isso que se chama relativa, porque a gente não está medindo efetivamente a compressão que tem no cilindro, mas são medições que a gente pode fazer através de outros componentes. Para isso, nós vamos utilizar um scanner de diagnóstico em um veículo e em outro veículo um analisador de motores. Eu peço que me acompanhem, vamos fazer a primeira prova em um motor gasolina, medindo compressão relativa através de um analisador de motores. Bom, já estamos aqui para falar dessa prova num veículo ciclo Otto e é uma prova de um teste de compressão relativa que está baseado em um princípio que pode chamar um pouco a atenção, porque em definitiva nós vamos medir a compressão de cada um dos cilindros através do motor de partida. Como assim, através do motor de partida, a gente consegue ver a compressão do motor? Por isso que nós chamamos que é relativa, mas não quer dizer que não seja precisa, que não seja uma orientação muito boa para saber o estado do motor, o estado mecânico do motor. Vamos utilizar uma pinça amperimétrica, como está mostrando aqui, uma pinça de 1000 amperes, porque o motor de partida tem um consumo elevado, é o maior consumidor elétrico do veículo, disparadamente o maior consumidor elétrico, 150, 180, 200 amperes em um veículo leve. Então, essa pinça amperimétrica vai estar conectada, vai estar abraçando o cabo de alimentação principal do motor de partida. Portanto, todo o consumo do motor de partida vai ser medido, vai conseguir ser captado pela pinça amperimétrica através do campo magnético. A partir daí é que o equipamento vai poder fazer um cálculo, identificar o equilíbrio entre os cilindros. Então, vamos fazer a prova e depois que nós temos o resultado na tela, eu explico melhor como é que funciona esse teste. Vamos preparar aqui o equipamento, já está na prova específica, bateria, motor de arranque e compressão. Avançamos. A tela se vai apresentar e vamos, agora sim, está em posição de começar o teste. Se carregaram todos os valores, estamos com uma bateria um pouquinho descarregada por ter feito alguns testes, 11,8 volts, estamos com essa temperatura ambiente, 24 graus, o motor já está em temperatura normal. É muito importante isso, né? Como a gente está falando de um teste de compressão relativa, ele leva os mesmos preparos
que um teste de compressão normal, quer dizer, motor a temperatura normal, e quando está sendo executado o teste dando partida no motor, tem que pisar no acelerador para que a borboleta abra completamente, porque assim o motor pode fazer a admissão do ar corretamente e, portanto, a compressão. Tudo isso já foi realizado e há um detalhe muito importante. Como é nesse teste aqui, nós temos que fazer funcionar o motor do carro na partida, mas o motor não pode ligar. Portanto, nós temos que inibir a partida, a ignição e o combustível do motor. Especificamente, a recomendação é sempre cortar o combustível, não cortar a ignição. Porque se a gente corta exclusivamente a ignição, o carro vai continuar injetando e esse combustível fica na câmara de combustão, vai para o catalisador e depois que terminamos o teste, o carro está encharcado, podendo até danificar o próprio catalisador por ter muito combustível. Então a recomendação aqui é sempre cortar a alimentação de combustível. No nosso caso aqui, nós inibimos a alimentação elétrica da bomba de combustível. E é assim que vamos realizar o teste. Vamos continuar com esse teste então. Por favor, vamos dar a partida, acelerador no fundo para carregar o teste. Perfeito. Ok. Demora alguns segundos, é um tempo adequado para que a bateria resista e o próprio motor de partida. São alguns segundos que se executa essa prova. E aqui nós temos um resultado. Vamos analisar esses valores que temos aí para entender como se interpreta esse teste de compressão relativa feita através do motor de partida. Essa corrente, essa curva que nós estamos vendo aqui, essa onda que nós estamos vendo aqui, ela corresponde exatamente ao que foi captado pela pinça perimétrica. Se vocês reparam nesse eixo horizontal, nós temos os graus de giro do motor, do virabrequim. E nós sabemos que o motor ciclo Otto, ele precisa 2 giros completos para completar seu ciclo. Portanto, vamos até 720 graus. No caso, nós estamos com um carro de 4 cilindros, já foi setado para um motor de 4 cilindros, quer dizer que cada 180 graus nós vamos ter um pistão na carreira de compressão. E aí que dá para entender como é que funciona, como que se faz esse cálculo, essa conta. Olha, toda vez que um pistão está chegando no final da carreira de compressão, é um momento onde fica mais pesado. A compressão que tem que fazer é uma resistência muito grande. E como o motor não está ligando, não está acendendo, o motor não está funcionando, é o motor de partida responsável por vencer essa resistência de cada um dos pistões. Essa resistência que é gerada pela própria compressão vai se trasladar também em um aumento de consumo de corrente. Para o motor de partida vencer essa resistência, tem que entregar mais força, mais torque, tem que gastar mais corrente, mais consumo de corrente. E é exatamente no que estamos vendo aqui. Aqui tem um pico de consumo de corrente que, olha, corresponde aos primeiros 180 graus, baixou, diminui essa resistência, vem um segundo pico de corrente, que seria outro cilindro. Aqui nós não sabemos quem é quem, não sabemos se esse é o cilindro 1, 3, não sabemos quem é quem, tá? Mas sabemos que temos 4 cilindros, tá? E a resistência que está exercendo mecânica esse cilindro vai ter uma correlação direta com o consumo elétrico do motor de partida. E isso que está mostrando aqui. Então, eu tenho os 4 consumos, quer dizer, as 4 resistências que teve que vencer o motor de partida em cada um dos pistões. Aqui vai estar isso traduzido em gráfico de uma forma mais fácil para eu interpretar. Aqui eu consigo ver, mais uma vez, eu não sei quem é esse cilindro, tá vendo? A, B, C e D, eu não sei se é o cilindro 1, se é o cilindro 3, mas o que interessa agora aqui é o equilíbrio do motor. Eu consigo ver como estão equilibrados mecanicamente esses pistões com essa compressão, está tudo vedado, não tenho grandes vazamentos. Então, aqui eu tenho um resultado.
Eu tenho dois cilindros com 67,8, um com 62,5 e um com 76,3. O que se utiliza como medida, como referência? Olha, se eu tiver uma diferença entre o máximo e o mínimo, nesse caso, que não supera o 15%, a gente entende isso como um desgaste natural, como um equilíbrio do motor. Aí muitos podem dizer, mas e se o motor já está com 200 mil quilômetros, ele tem um desgaste equalizado, um desgaste homogêneo? Olha, não podemos dizer que isso é impossível, mas o que sim podemos afirmar que isso é pouco provável. Nós sabemos, reparadores, que os motores não sofrem o mesmo desgaste cada um dos cilindros. O cilindro que fica mais longe da bomba d'água, por exemplo, trabalha contra a temperatura. Há N fatores que fazem com que os cilindros não se desgastam de forma homogênea. Sempre há um desequilíbrio. E o importante dessa prova, desse teste, um diagnóstico como esse aqui, é poder determinar se eu tenho um certo equilíbrio entre os cilindros. Se eu não tiver um equilíbrio, não adianta avançar para continuar com o diagnóstico eletrônico, outra coisa. Pense que nós separamos totalmente a mecânica da eletrônica, porque aqui a única coisa que a gente fez foi girar o motor do carro sem nenhum acessório, sem nenhum sistema funcionando, apenas o motor de partida. Não tinha ignição, não tinha injeção, não tinha nada, tudo desconectado, apenas o comportamento dos elementos mecânicos do motor a nível da compressão. Esse motor, inclusive, dá para avançar um pouco mais. Esse seria um caso, olha, a diferença entre esse cilindro e esse outro já seria como para tirar as velas e fazer uma medição de compressão real. Mas porque há uma diferença que chama a atenção. Já há algum desgaste, provavelmente, pode ser válvula, pode ser uma válvula presa, pode ser uma fuga pelo cabeçote, pode ser anéis, pode ser N fatores que fazem com que a compressão não esteja tão equalizada, ok? Esse é o teste de compressão relativa. A gente utiliza uma medição externa, que é o consumo de corrente do motor de partida, um equipamento com um software que faz essa conta, vai medir cada um dos cilindros, vai equalizar essa informação que chega e vai apresentar isso numa tela. Ok? Suficiente para saber se o motor está ou não equilibrado. Os componentes mecânicos, como eu falei agora há pouco, muito importante no diagnóstico, separar a mecânica da eletrônica. Essa é uma prova que permite isso aí. Mas agora, eu proponho para vocês, vamos preparar outro carro, outro tipo de medição muito parecida com essa aqui, mas não é feita através do motor de partida, é feita através da ECU, da unidade de controle eletrônico do motor, e nesse caso num veículo diesel. Vamos ver como podemos ver o equilíbrio do motor através de outra forma de medição? Então me acompanha. Ok, já estamos aqui com um veículo diesel para fazer um teste similar, para obter resultados similares, mas feito de uma forma diferente. Nesse caso, nós vamos medir a compressão relativa utilizando um recurso que está disponível no veículo. Está disponível na ECU, na unidade de controle eletrônico do motor. Portanto, nós vamos utilizar um scanner para fazer isso. No caso, o Vitor, o técnico do CTA, está me ajudando, já está com o scanner, já está com o computador aí dentro e nós vamos proceder a esse espaço de teste. É importante destacar o seguinte, nem todos os carros têm essa funcionalidade disponível. Nós estamos aqui num carro que justamente tem um passo de teste para ajudar o reparador a fazer uma prova de compressão relativa, está previsto já no software da ECU. Aí sim o scanner se comunica, tá? Então é bem importante ter claro que essa funcionalidade não é de um equipamento, é do veículo. Ok? Depois de fazer o teste vai ficar bem claro como que a ECU faz esse cálculo. Mas vamos, já chegamos aqui, teste de compressão. Chegamos à funcionalidade que nos permite ver a compressão relativa desse motor. Vamos avançar.
como sempre, é bem importante, igual que o outro teste que nós vimos, em definitiva estamos medindo compressão do motor, portanto, temperatura é fundamental. O motor tem que estar a temperatura normal de trabalho. Pode avançar. E agora sim, ele está pedindo para dar start nesse processo que vai ser medição da compressão relativa e dar partida no motor. O que vai acontecer? Para medir compressão, nós sabemos que o motor não pode ligar, só tem que girar o motor de partida. Só que agora, esse processo de inibir o funcionamento do motor é feito pela ECU. É um processo que já está estabelecido na ECU e quando ele sabe que nós solicitamos esse teste, vai permitir girar o motor através do motor de partida, mas o motor não vai ligar. E é assim que a gente vai obter o resultado dessa prova. Vamos avançar então, Vitor. Dá um start e partida para ver o que dá o teste. Pronto, terminou. Olha, que resultado nós temos aí agora? No outro carro nós estamos vendo através do consumo de corrente. Aqui não está medindo o consumo de corrente. O que está medindo? Está medindo número de rotações, a CRPM por cada um dos cilindros. Cilindro 1, 2, 3, 4. Pronto, agora sim. Não entendi nada. Como rotação no cilindro 1, rotação no cilindro 2, RPM no cilindro 1, 2, 3, 4. Existe isso realmente? Porque quando a gente pensa na CRPM, nós pensamos na polia, na CRPM como um valor único do motor. Mas não, na verdade isso não é tão assim. A CRPM, elas podem ser medidas cilindro a cilindro. Mas como é isso? Não estou entendendo. Olha, nós temos que imaginar um pouco. Quando o motor está girando a 600, 800 RPM, quer dizer que aquela polia está 800 RPM por minuto. É um giro rápido. A gente visualmente consegue ver aquilo como uma forma uniforme, como um giro único. Mas se a gente pensa que tem 4 cilindros subindo e descendo e cada um exerce uma força diferente, nós vamos ter primeiro a força da compressão, mas depois quando acontece a explosão, a energia liberada, ela imprime uma velocidade nesse pistão que através da via ela vai transformar essa velocidade linear em uma velocidade de giro de girabrequim. E a gente tem que pensar que as 4 explosões não são exatamente iguais. Não tem como ser a liberação de energia exatamente igual. Portanto, se a gente tivesse a possibilidade de ver um motor girando em câmera ultralenta, aquele giro que nós vemos uniforme, ele não seria tão uniforme assim, seria mais quadrado, mais travado. A polia gira, imprimiria uma velocidade diferente conforme cada uma das explosões. E, portanto, isso que está medindo aqui, nós temos que imaginar que na polia nós temos um sensor que mede o movimento. Se eu estou no cilindro número 1, o tempo, o ângulo correspondente ao cilindro número 1 vai determinar uma velocidade, quer dizer, esses dentes da polia demoraram um determinado tempo para passar no cilindro número 1, porque havia uma força determinada, uma liberação de energia determinada. Vamos supor que o cilindro número 2, ele libera uma energia maior. Aí o que vai acontecer? A velocidade com que passam os dentes dessa polia no segundo cilindro vai ser diferente, vai ser maior ou menor. Portanto, isso a ECU traduz como velocidade unitária de cada cilindro. Dá para entender? Ele gira uma velocidade para um cilindro e gira uma velocidade mais rápida ou mais lenta para outro cilindro, diretamente relacionado com a eficiência dessa compressão e depois da explosão, da liberação de energia. Isso é possível que seja medido através de quê? Da velocidade angular do motor. É o que está acontecendo aqui. Está medindo a velocidade angular do motor, cilindro por cilindro. E é assim que nos apresenta um resultado em RPM. Olha, o cilindro número 1 está girando a 212 RPM por minuto. O cilindro número 2 a 213 e o resto todos a 213, menos o cilindro número 1 que está a 212. Claro, é uma diferença ínfima, é uma diferença muito pequena, mas em definitiva nos está mostrando que? Nos está mostrando o equilíbrio
mecânico do giro desse motor. Aqui não tem combustão, né? Aqui somente estamos medindo a resistência da compressão. Então, aquilo que estava explicando que a explosão libera uma energia, não é para esse teste, era para entender como varia a velocidade angular. Aqui nós estamos olhando exclusivamente a velocidade angular, cilindro por cilindro, utilizando o giro do motor de partida e medindo exclusivamente a resistência da compressão. Essas são as RPM que atingiu o motor durante a partida, 200 RPM na partida, 212. E através dessa diferença de RPM é que se estabelece o critério de equilíbrio do motor. Outra forma de medir compressão relativa, através da velocidade angular do girabrequim. Quem faz isso? A unidade de controle eletrônica, ECU. Por quê? Porque tem processadores, software e velocidade para fazer esse cálculo. Imagine a velocidade que tem que ter esse software para fazer essa conta. E isso é possível através da eletrônica. A outra forma de medição relativa, nós vimos através do motor de partida, do consumo elétrico. Bom, espero que tenham gostado do tema de hoje, equilíbrio do motor, porque é fundamental para saber a saúde do motor, para saber como se encontra o motor e, consequentemente, também para saber os passos do diagnóstico. Não vale a pena investir tempo no diagnóstico se a gente tem um desequilíbrio mecânico no motor. Disso se trata o tema equilíbrio de motores. Espero que tenham gostado. Vamos fazer mais vídeos trazendo esses temas. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de também marcar no sininho lá para receber as notificações dos novos vídeos de Quintas Automotivas. Até a próxima!